Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 17 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita para apresentar o Evangelho. Foi escrita para apresentar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. A carta não se limita a um tratado teológico, a informações profundas, mas Paulo estava se apresentando àquela igreja. Paulo estava se apresentando àquela igreja em Roma, onde nunca havia estado. Não foi ele que fundou aquela igreja, mas o objetivo do apóstolo Paulo era que aquela igreja o apoiasse para que ele pregasse na Espanha, para que ele levasse o evangelho onde nunca havia sido levado. E Paulo então escreve àquela igreja para que ela fosse a apoiadora desse projeto de pregar o evangelho na Espanha. Depois de enfatizar nos primeiros capítulos desta carta que todos nós somos pecadores, a partir do capítulo 3, Paulo vai apresentar a salvação, o meio através do qual nós somos salvos, a justificação pela fé. E a partir do capítulo 4, ele lança a mão de um personagem muito importante no Antigo Testamento, Abraão, para mostrar que a graça de Deus sempre esteve presente na humanidade e que a salvação é da mesma maneira naquele tempo e nos dias de hoje. E hoje nós vamos considerar ainda o capítulo 4, agora os versículos 17 a 25, pois Paulo vai focar também em Abraão. Só que Paulo vai tratar da fé vivida por Abraão, para que sejamos instruídos a vivermos na mesma fé, para que sejamos instruídos pela palavra a vivermos na mesma fé. Vejam que na segunda parte do versículo 17, ele diz: diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Vejam que Paulo aqui ele fala do objeto da fé de Abraão. Abraão creu, mas ele creu em quem? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Abraão creu em quem? Ele define, então, esse Deus, como nós já vimos, o Deus que vivifica os mortos. E por que isso era importante para Abraão, irmãos? O Deus que vivifica os mortos, porque era muito importante para Abraão isso. Irmãos, era importante para Abraão crer num Deus que vivifica os mortos, porque os milagres que Deus havia prometido a ele incluía trazer vida, incluía ressurreição. Por exemplo, Sara, ela estava com seu ventre amortecido. Estava morto, estéril. Era necessário que fosse gerado vida para que nascesse um descendente, para que a promessa de Deus fosse cumprida. Deus havia prometido a Abraão que ele viveria na terra prometida, juntamente com seus descendentes, e para isso era necessário que ele passasse pela ressurreição. Essa crença de Abraão fica claro em Gênesis 22, que o autor aos Hebreus vai lançar mão dessa situação lá no capítulo 11, no Novo Testamento. O autor, a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Abraão cria que mesmo que seu filho Isaque fosse morto, que se aquele sacrifício ali acontecesse, Deus tinha todo o poder para o ressuscitar dos mortos. Mas Paulo ainda no versículo 17, ele ainda acrescenta uma informação importante sobre a fé vivida por Abraão. Ele cria no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Paulo está aqui se referindo ao momento da criação, Gênesis capítulo 1. Deus disse ao nada, haja luz, e do nada surgiu a luz. Ele chama a vida, chama a existência, onde não havia nada e nada havia. E Abraão, meus amados irmãos, precisava crer nisso para ter fé no Deus verdadeiro, para crer nas promessas de Deus, porque ele olharia para o ventre de Sara, o ventre estéril, e Deus haveria de dizer, haja vida nesse ventre estéril, nesse ventre amortecido. Meus amados irmãos, prestem bem atenção, não tem como você ser cristão e não acreditar em milagres. Não há como você ser cristão e não acreditar em milagres. Para você ser crente, para você ser cristão, você precisa acreditar nessas duas coisas que estão no texto. Você precisa acreditar que Deus é um Deus que vivifica os mortos e é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Toda a doutrina, todo o restante da fé cristã, ela é construída nessas duas verdades. Lembre que nós depositamos a fé num homem, verdadeiramente homem, que morreu há mais de 2000 anos atrás, mas que levantou dos mortos. Ele levantou daquele túmulo, daquele ventre estéril, daquele ventre morto, daquele túmulo, onde habita os mortos, e se levantou com todo o poder. É nele que nós acreditamos, e nós ainda acreditamos que ele continua vivo. Ele continua vivo à direita do Pai, intercedendo
por nós. Não tem como você ser cristão se você não acredita em milagres. Não tem como você ser cristão e não acredita na ressurreição, nesse Deus todo-poderoso que vivifica os mortos e dá vida onde não há vida. Essa era a fé de Abraão, irmãos. Essa era a fé de Abraão. E Paulo pinta aqui, ele pinta essa verdade de maneira extraordinária, maravilhosa, destacando essa fé. Abraão é chamado pai da fé, esse homem que seguiu os caminhos do Senhor. Mas, meus amados irmãos, Paulo faz questão de dizer, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que essa fé ela foi testada. Essa fé enfrentou desafios, essa fé enfrentou tribulações, dificuldades. Vejam no versículo 18 aí, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Em outras palavras, irmãos, Abraão cria naquilo que era impossível aos olhos humanos. Ele cria contra as evidências. Que esperança, meus amados irmãos, Abraão poderia ter, com quase 100 anos, olhando para sua mulher idosa e ainda com ventre estéril. Que esperança Abraão poderia ter, irmãos? Mas ele continuou acreditando nas promessas de Deus, olhando para as suas condições físicas, é verdade, olhando para a sua esposa, vendo que era impossível aos olhos humanos. E a resposta, irmãos, é porque ele cria no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Essa é a fé cristã, irmãos. Essa é a fé cristã, essa deve ser a nossa fé. Nós crermos que Deus pode mudar realidades que são impostas pela medicina, pela saúde, pela ciência. Nosso Deus ele não está limitado a essas coisas, às leis desta terra, desse universo, porque foi Ele que criou o universo, irmãos. Ele não poderia estar limitado a essas leis que foram criadas por Ele mesmo. Paulo ainda menciona outro momento aqui, em que Abraão teve a sua fé testada, no versículo 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido. Aqui ele é mais específico com relação a isso. A palavra aqui traduzida, a palavra no original aqui traduzida para amortecido, é necrose. Os irmãos conhecem bem essa palavra, necrose. É quase como se Paulo estivesse dizendo assim, Abraão estava necrosado. E é um termo que é usado para mostrar que Abraão estava quase no fim da vida. É aquilo que costumamos falar, estava com o pé na cova. Era essa a situação de Abraão. Abraão sabia das suas condições, sua fé não era uma fé ingênua, irmãos. A sua fé não era uma fé ingênua, era uma fé fortalecida, madura, no Deus que vivifica os mortos. Mas existem pessoas, irmãos, nós sabemos disso. Existem pessoas que às vezes ficam doentes e ficam negando com certas afirmações. Olha, eu não estou doente. Eu não estou doente. Eu não estou doente. Com essas afirmações, achando que, com esse positivismo, com essa forma de lidar com a doença, negando-a, vai resolver alguma coisa. É como se desse uma enganada da doença. Abraão não, irmãos. Abraão era realista. Deus prometeu
mas eu olho para minhas condições, essa era a situação de Abraão, eu olho para as minhas condições, eu olho para o meu corpo, eu olho para o corpo da minha esposa e não tem condições. Mas ele continuava acreditando. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Essa é a fé cristã. Vejam ainda no final do versículo 19. Tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. O original aqui também é interessante nós destacarmos, porque é mais interessante do que a maneira que foi traduzida aqui, porque literalmente diz que ele não levou em conta o ventre amortecido de Sara. Ou seja, não era só o corpo de Abraão, que estava necrosado, digamos assim, caminhando para a morte, mas o ventre de sua esposa também estava assim. E Abraão era muito consciente disso, irmãos. Abraão era muito consciente disso. A fé verdadeira tem desafios. A fé verdadeira ela é testada. Às vezes precisa lidar com as circunstâncias, com o que nós enfrentamos. Mas aqui, a realidade da vida muitas vezes faz com que nós questionemos as promessas de Deus. Mas a grande diferença, irmãos, é aquele que continua acreditando em Deus, apesar de que tudo ao seu redor nega, mas você continua dizendo, eu creio, você é realista, mas continua firme na sua crença, na sua fé, no Deus que vivifica os mortos. É por isso que agora aqui, Paulo ele faz questão de mostrar a vitória de Abraão nessa jornada aqui. Veja que a maneira bela que Paulo vai mostrar ainda no versículo 19, quando ele diz, e sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé. A vitória concedida a Abraão, irmão, se deu dessa forma. Ele não enfraqueceu, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em circunstâncias improváveis, a sua fé não foi enfraquecida. Irmãos, a verdade, a realidade é que as circunstâncias muitas vezes nos enfraquecem, nós temos dúvidas, nós questionamos, existem aquelas lutas internas, existem aquelas lutas externas. Muitas pessoas, infelizmente, abandonam a fé. Quantas e quantas pessoas deixam Deus, abandonam a fé por causa das circunstâncias que vivem ou que viveram. Mas se nós olharmos aqui para a vida de Abraão, e a vida de Abraão aqui não foi escrita por acaso, apenas como um registro histórico, nós vamos ver aqui no final do capítulo que isso é para todos nós também. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o texto, onde Deus faz a promessa a ele, de um encontro para o outro, leva décadas, irmãos, anos e anos. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ter herdeiros, você vai ter descendentes. Olha para as estrelas, Abraão, veja se você pode contá-las. Assim será a sua descendência. E aí Abraão continuava a sua peregrinação, continuava a sua caminhada, e continuava envelhecendo. E continuava olhando para sua esposa com o ventre estéril. E anos se passavam, irmãos. Mas a palavra de Deus faz questão de mostrar aqui a fé verdadeira, a fé madura, a fé de Abraão. Mesmo naqueles períodos onde parece que Deus está em silêncio, períodos onde você tem a sensação de solidão, você continua tendo a esperança no seu Senhor, você continua crendo.
Mas ainda sobre isso, irmãos, observe que coisa maravilhosa aqui nós encontramos no versículo 20. Não duvidou por incredulidade. Isso é muito importante, irmãos, nós atentarmos aqui. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Incredulidade, irmãos, é o oposto da fé. Incredulidade é o contrário de fé. É você recusar-se a acreditar em Deus. É você deixar de acreditar nas promessas de Deus. A fé verdadeira pode vacilar. A fé verdadeira pode vacilar, sim. Todos nós somos fracos. Todos nós passamos por dificuldades. Mas vejam que interessante aqui, irmãos. E Abraão vacilou muitas vezes. Se nós olharmos a história bíblica de Abraão, várias vezes ele vacilou. Ele dormiu com a serva dele, querendo apressar a promessa de Deus. Abraão mentiu no Egito. Abraão vacilou. Várias outras histórias na Bíblia você vai ver essa realidade. Se você olhar para a vida de Jó, quantas e quantas coisas ele falou para Deus. Se você olhar para a vida de Moisés, se você olhar para a vida de Elias, próprio Davi, o profeta Jeremias, ele chega a dizer a Deus: o Senhor me enganou. Eu pensei que ia ser uma coisa boa, diferente, mas eu estou vivendo aqui esses momentos terríveis. O Senhor me enganou. A fé verdadeira, meus amados irmãos, passa por isso. Vacilos, dúvidas, questionamentos. Mas você sabe qual é a diferença? Você nunca deixa de ser crente. Você nunca vai dar as costas para Deus. Você nunca vai deixar a fé cristã, a vida cristã, você nunca vai virar as costas para o seu Deus. Essa é a grande diferença, irmãos. Nunca você vai abandonar o seu Senhor. Muitas vezes você vai dobrar os seus joelhos, você vai dizer para Deus: olha, Deus, está difícil, está complicado, isso não passa, isso está demorando, isso não aguento mais, as coisas estão pesadas sobre mim, eu estou sofrendo, eu estou desapontado, Senhor. Você pode dizer essas coisas para Deus. Mas esse seu coração, que por um lado fala tudo isso, por outro lado, você vai afirmar que nunca vai deixar o Senhor. Por outro lado, você vai afirmar que nunca vai sair da presença do Senhor. Para onde eu vou, Senhor, se só Tu tem palavras de vida? Você nunca vai deixar de ser crente. Você nunca vai abandonar o seu Senhor. Essa é a fé salvadora. Ela pode entrar em crise, ela pode ter momentos de fraqueza, ela sofre desafios, mas você continua crente. Você continua na caminhada cristã. Você nunca vai abandonar o seu Senhor. E é por isso que no versículo 20, e ainda no versículo 21, Paulo vai destacar que ele se manteve um adorador. Ele se manteve um crente, alguém que estava firme, inabalável, nesse relacionamento de redimido com o seu Senhor. Nesse relacionamento que adora ao nosso Deus. Veja o que ele diz aí: pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus. Essa é a grande diferença, irmãos. Aqui nós estamos com muitas pessoas com o objetivo que veio adorar, certamente todos com suas angústias, seus problemas,
suas dificuldades, não é diferente para ninguém. Todo mundo enfrenta lutas, dificuldades. Mas estamos aqui fazendo o quê, irmãos? Dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos enfrentamentos. Essa é a fé robusta, essa é a fé madura, essa é a fé que glorifica a Deus, a fé verdadeira, em que você não foca apenas nos problemas. Existem pessoas que são assim, só olham para os problemas, reclamam o dia inteiro reclamando, porque focam no problema, focam na dificuldade que está vivendo, ao invés de focar no grande Deus, no Deus que vivifica os mortos e traz a existência onde nada existe. Essa é a fé robusta, irmãos. Essa é a fé verdadeira, de crer que o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que está conosco, é um Deus que nos sustenta. O próprio Jesus disse para todos nós: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé robusta. Vejam que no final do versículo 2 nós encontramos o grande prêmio que Abraão recebeu. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E o prêmio aqui, irmão, você já parou para pensar que o grande prêmio que Abraão recebeu não foi pegar naquela criança linda que nasceu, chamada Isaque? Esse não foi o grande prêmio que Abraão recebeu. O grande prêmio também não foi receber como herança a terra prometida, a terra de Canaã. O grande prêmio que Abraão recebeu, meus amados irmãos, foi ser considerado justo diante de Deus. Ser considerado o filho de Deus, o pai da fé, o pai de muitas nações, o salvo e redimido pelo nosso Deus. Esse foi o grande prêmio que Abraão recebeu. E aí, nos últimos versículos, os versículos de 23 a 25, Paulo vai conectar a vida de Abraão com a nossa. Isso é muito importante, irmãos. Esses ensinamentos não são apenas para que nós conheçamos a história de Abraão. Esses ensinamentos são para que nós pratiquemos, vivamos na realidade que nós enfrentamos no dia a dia, enfrentando as lutas, nós tenhamos a mesma fé que Abraão teve. É por isso que ele diz aí, mas também por nossa causa. Tudo aconteceu ali, tudo estava sendo registrado para a nossa causa. O que Paulo está dizendo aqui, com palavras simples, é que quando Moisés escreveu lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça, não foi apenas, como eu disse, para ter um registro histórico, irmãos, mas foi por nossa causa, para que nós observemos essa linda história, essa história que também está ali, muitos registros de desafios, de lutas, de fraquezas, mas para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa caminhada cristã. Vejo que é para nos lembrar, irmãos, que Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus cheio de amor, que ama o seu povo e que Abraão, ele teve a sua fé no Messias. Abraão teve a sua fé no Messias que viria. Ele estava confiando nessa promessa de que o seu descendente viria. É por isso que o próprio Jesus, ele diz que Abraão viu o meu dia, Jesus dizendo, e regozijou-se, porque Abraão viu o dia do Senhor,
o dia sendo cumprido da nossa salvação pela obra eficaz de Cristo na cruz do Calvário. E ele regozijou-se, ele se alegrou com esse dia de salvação para o povo de Deus. E esse registro, meus amados irmãos, ele foi feito para nós que hoje somos salvos, confiando no Messias que já veio, que já entregou a sua vida na cruz. É por isso que a gente não entende quando algumas pessoas dizem assim, o melhor está por vir. Pessoas prometendo, você vai receber o melhor está por vir, o melhor já veio, irmãos. E se entregou na cruz do Calvário para nos redimir, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Vejam que no final do versículo 24, ele descreve aqui claramente o que é ser um cristão, o que é ser um crente, irmãos. Veja que, se você quiser saber o que é ser um crente, um cristão, temos aqui o registro em poucas palavras. Sair depois desse conectivo, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, Abraão, ele creu que a promessa de Deus aconteceria, ele creu na ressurreição, ele sabia que para isso era preciso haver ressurreição, uma vivificação não somente no ventre amortecido de Sara, mas também em sua própria vida, para que ele pudesse desfrutar da Canaã, da terra de Canaã, como está prometido não somente a ele, mas também a todos nós. E nós também, meus amados irmãos, cremos na ressurreição, mas não basta crer, não basta crer na ressurreição, o diabo crê também treme. É preciso saber, irmãos, é preciso viver, que esse que ressuscitou dos mortos é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, irmãos, do nosso dia a dia. Quando nós estivermos diante de dificuldades, de lutas, nós temos aquele que venceu a morte, nós temos aquele que está diante à direita do Pai intercedendo por nós. Não basta crer, é preciso viver essas verdades no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós cantamos aqui esse cântico belo que mostra que devemos crer e caminhar confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse texto nos ensina, irmãos? O que é que nós podemos aprender com essas verdades que acabamos de considerar? Nós aprendemos que duas coisas apenas. Nós aprendemos que a fé verdadeira não é questão de crer, mas é questão de quem nós cremos. Não basta dizer, eu acredito. Não basta dizer, eu tenho fé no meu coração. Você precisa atentar para o objeto da sua fé. Em quem você crê? Tem pessoas que confiam mais na fé do que no objeto da fé. A fé não salva ninguém, irmãos. A fé não salva ninguém. É Deus quem salva. A fé é o objeto de apropriação dessa verdade. Nós nos apropriamos pela fé que Deus tem um povo, Ele chamou um povo para si. Ele redimiu o seu povo, Ele ama esse povo, Ele nos fez filhos dEle, e nós temos uma promessa de vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Deixe-me dar um exemplo. Eu já vi alguém comentando, se eu não me engano, foi o presbítero Isaías que deu esse exemplo aqui, eu queria trazer para os irmãos. Imagine você ir
num restaurante e você está diante de uma comida deliciosa, uma comida maravilhosa que você está diante dela e come essa comida deliciosa, você desfruta dessa comida maravilhosa, deliciosa. Coisa boa, você ali desfrutando daquela comida. Aí você termina de comer e diz assim: que boca maravilhosa a minha. Que boca gostosa, que boca maravilhosa essa boca que eu tenho. É um absurdo, né, irmãos? Ninguém diz isso. Nós elogiamos a comida que nós desfrutamos. Assim a fé, irmãos. Nós desfrutamos dessa obra grandiosa que Deus realizou na nossa vida. A fé cristã não tem nada a ver com positivismo, com acreditar por acreditar. A fé é a firme confiança no Deus verdadeiro, no Deus que traz vida à morte, que traz vida à existência, de onde não há nada. O Senhor nos deu promessas maravilhosas, irmãos. Deus nos deu promessas que nós precisamos estar sempre desfrutando, sempre lembrando. Deus prometeu perdoar os nossos pecados. Deus prometeu nos considerar como filhos. Deus prometeu nos dar o Espírito Santo que nos revigora, nos ensina, nos consola. Deus prometeu que iríamos ressuscitar naquele dia, quando Cristo voltar. Outra promessa dele, Jesus voltando em poder e glória para buscar o seu povo. Tudo isso são promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas e você pode pegar esse livro maravilhoso e dizer: eu creio nessas verdades, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus criou todas as coisas, nada está fora do seu alcance, para Deus nada é impossível. Nós podemos afirmar com essa fé que Ele mesmo nos concedeu para os seus filhos, concedeu para os redimidos. Outra lição que nós aprendemos, irmãos, nesta noite, é que a fé salvadora, ela é realista. A fé salvadora, madura, ela é realista. Ela não ignora as dificuldades. Ela reconhece que muita coisa que está ao nosso redor, elas são destacadas e muitas vezes faz com que nós duvidemos, faz com que nós tenhamos dúvidas. Deus, por exemplo, prometeu a imortalidade para nós, mas quando nós olhamos para o lado, nós vemos a morte. Nós olhamos para o nosso corpo e vemos o tempo passar e cada vez mais sentindo as dificuldades que o tempo impõe sobre nós. Deus prometeu para você a justificação, a libertação dos seus pecados. Mas você olha para o lado e vê pecado por todo lado. Qualquer lado que você olha, você vê pecado. Deus prometeu que vai estar conosco. Jesus mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes nos sentimos sós, nos sentimos na solidão. Tem momento que nós nos sentimos sozinhos. Parece que você está sendo ignorado pela voz do Senhor. A fé verdadeira, ela não ignora essas coisas, irmãos. Ela não deixa de lado. Ela é realista. Ela continua dizendo: Senhor, eu vejo essas coisas, mas eu continuo crendo no Teu poder, na Tua glória, na Tua majestade. O Senhor tem todo o poder sobre todas as coisas. A fé pode vacilar, mas nunca pode ir para a incredulidade, irmãos. Nunca podemos deixar de ser crentes. Nunca podemos deixar esse relacionamento com o nosso Deus. Nunca podemos deixar
de congregar com os nossos irmãos para fazer aquilo que Abraão fazia, dar glórias a Deus, dar glórias a Deus. Irmãos, louvado seja Deus, porque a fé verdadeira nunca se tornará incredulidade. Pela graça de Deus, nós temos que ter esse coração onde habita a fé que vem de Deus, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Nunca podemos abandonar o nosso Deus, nunca podemos abandonar o caminho da fé, a caminhada cristã que nós temos aqui nesse mundo. E nessa noite, então, eu convido a você olhar para você mesmo, olhar para dentro de você mesmo. Se você não foi alcançado pela graça de Deus, se você não é crente, se você não recebeu o dom da fé, a fé que crê contra a esperança, a fé que te dá paz, a fé que te dá contentamento, a fé que te dá esperança da vida eterna, hoje você pode clamar a Deus por salvação. Hoje você pode clamar a Deus para que Ele te dê fé, para que Ele te dê essa fé que é um presente, que é uma dádiva de Deus. Para que Deus olhe para você, para que Deus olhe para você e diga naquele dia do qual ninguém escapará, vinde benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Você que é crente, você que está aqui dando glórias a Deus, você que um dia foi alcançado pela graça de Deus e recebeu fé, mas está fraco, você que está cheio de dúvidas, parece que Deus não te ouve, parece que as suas orações não passam do teto. O nosso Deus é um Deus que fortalece. O nosso Deus é um Deus que revigora. O nosso Deus é um Deus que traz vida, que anima, que revigora, que traz essas coisas que nos fortalecem na caminhada cristã. É um Deus que levanta. E vem até Ele nessa noite, você que é crente. Clame a Deus nesta noite para que Ele aumente a sua fé, para que Ele te fortaleça. Diga: Senhor, venha ao meu encontro, me fortaleça, Senhor, reanima meu coração, enche-o de fé, de fortaleza. Faz a fé pulsar no meu coração. Ó Deus, que eu olhe somente para Ti. Ó Deus, faz com que eu retorne ao primeiro amor. E assim seja fortalecido em Deus, na sua caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós olhemos para esse exemplo maravilhoso de Abraão. E seja esse registro não somente para conhecimento histórico, mas que essa seja uma noite de vivificação nas nossas vidas. Para que essa seja uma noite de fortalecimento da nossa fé, da nossa vida cristã, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. Amém.